que fica claro que as pessoas só compram algo por duas coisas, ou por um medo ou por uma ambição. Só. Então, quando você aprende, as pessoas só tomam a decisão de compra baseado no medo que elas têm, irreal, genuíno e justo, a resolução desse medo. Por exemplo, as pessoas só pagam a mensalidade numa academia ou por um medo ou por uma ambição. Ou, pô, tô com medo de morrer cedo, preciso treinar meu físico. Ou, pô, quero ficar mais atraente. É sempre baseado no medo ou uma ambição, um telefone celular. Às vezes o cara compra um telefone porque às vezes, pô, não posso ficar sem me comunicar com meus filhos. Ou ele compra uma ambição dele, atrelada a uma quase, puta, geração de status, né, de poder, isso. Então sempre vai ser no meio de uma ambição. Então, você saber qual que é o medo que você toca, uma ambição que você toca no teu cliente, é a elevação do nível de consciência, porque neste exato momento teve a percepção de um problema, através do despertar de um medo ou de uma ambição. Sabe o que eu acredito? Que a consciência tem que ser de graça e a consequência tem que ser paga. Olha, eu vou te levar a consciência, essa aí eu não te cobro não. E o cara, putz, agora eu tenho noção da consequência se eu não fizer isso. A consequência, eu tô aqui, eu tenho um produto ou serviço para você. Eu acho que vale acrescentar que hoje, na era do conteúdo, né, você, quando está produzindo conteúdo, você está aumentando a consciência daquele público que está te consumindo sobre um determinado assunto. Educar é uma das estratégias de elevação de nível de consciência. A educação, aliás, isso você citou aqui a XP, não é? A origem da XP era a educação financeira que resultou no que se tornou hoje um dos grandes bancos do Brasil. Não é? Ou seja, educar é uma maneira de ampliar o nível de consciência. E veja que a gente tentar vender mais, com mais intensidade, o produto certo, para o cliente certo, no time errado, vai trazer muito menos resultado do que você vender menos o produto certo, no time certo, para o cliente certo. Porque quando eu comecei a minha carreira e o que eu vendia basicamente uma assessoria sobre investimentos, eu tentava com muita intensidade. Eu ficava o dia inteiro no telefone. E eu não conseguia vender nada. Tanto é que o meu primeiro ano vendendo, né, me trouxe mais ou menos R$232 por mês de faturamento. Isso era o que eu ganhava. Então eu tentava vender numa única vez, numa única tacada para um cliente. É igual o cara que tentou vender ouro para o pai do Joel. Então o que aconteceu? Ele não conseguiu fechar essa venda, por quê? Porque, cara, ele tentou vender no timing completamente errado, desnecessário, não passou por nenhum funil. Eu fazia a mesma coisa, então eu tentava vender para todo mundo. Deixa eu cuidar do seu dinheiro, deixa eu cuidar do seu dinheiro. O cara, ele nem sabia que tinha um problema, ele nem sabia que existia uma solução, ele nem sabia que eu era conexão. Então a gente passou a fazer o seguinte, ao invés de fazer uma única tentativa de ligação para vender, a gente passou a fazer uma única tentativa de ligação para qualificar. Então a gente abriu um diálogo. Então a gente espaçou isso daqui para, ao invés de uma reunião, duas. Onde numa reunião eu mostrava o problema, eu entendia de fato como ele pensava, eu entendia qual era a vida dele, eu mostrava para ele que existia uma solução e ele percebia que eu podia solucionar isso para ele. Então quando eu passei dessa venda de intensidade para uma venda mantendo intensidade, mas trazendo para algo um pouco mais consultivo, eu passei mais tempo com o mesmo cliente, ou seja, falei com menos clientes diferentes, mas eu vendi mais, porque eu fiz o meu cliente passar por todo esse processo de expansão de consciência. Então é muito interessante porque a gente acha às vezes que é só intensidade, não é? É método, né? Existe uma expressão muito engraçada, quando a pessoa acredita tanto no que ela faz, no que ela vende, ela fala assim, cara, o meu serviço, meu produto é para todo mundo tinha que conhecer aquilo que eu tenho. Eu entendo que isso vem da raiz, que você acredita tanto no que você faz, você quer que todas as pessoas tenham acesso. Mas quem quer vender para todo mundo não vende para ninguém. E não existe erro mais grosseiro em vendas do que você gastar tempo demais com pessoas que não estão prontas para comprar de você. Para empresas que não estão prontas, não tem técnica que faça, por exemplo, se alguém perguntar para nós um conselho, como é que eu faço para vender uma Ferrari para um estudante? Eu não tenho a menor ideia, porque é um erro grosseiro na qualificação. Então, que é subestimada, né? O pessoal não investe tempo necessário nisso. Aí começa a colocar a culpa, o mercado que está retraído, não, as pessoas, mudou o hábito de comportamento. Não, você só tem um erro básico de qualificação. Então, esses pequenos detalhes que você vai pegando ao longo de um processo. E acrescentando também nessa questão do timing de fechamento de um produto, é importante entender que cada produto tem um ciclo diferente do outro. Não é? Você vai, por exemplo, um produto em investimento, eu presumo que é um produto muito sofisticado do ponto de vista técnico. O cliente não vai compreender 100% da solução que você vai entregar para ele, porque ele precisaria fazer um curso de finanças de alguns meses para poder compreender a complexidade que tem esse produto. Porém, ele precisa compreender algumas coisas. Primeiro, uma lógica inicial
acessível a um leigo, tipo o processo em que meio você vai fazer o investimento. Ele tem que ter uma compreensão básica, mas ele precisa ter confiança, porque ele vai botar o dinheiro dele na sua mão. E a confiança você talvez não conquiste em 20 minutos de conversa. Tem um relacionamento que precisa acontecer. Ou seja, é um produto que, para você transacionar esse produto, uma curva de confiança ela precisa acontecer. Então, quanto mais, por exemplo, você querer fazer uma ligação para fechar na hora um cliente de investimento financeiro, muito provavelmente você vai perder a confiança dele, porque, pô, esse cara tá afoito demais. Em vendas, todos os sentidos são percebidos. Não tem o ser humano num processo de vendas, ele vira um tubarão na percepção do sangue do outro lado. Assim. Exato. Então, não tem como você deixar de perceber a confiança de quem está alta, a ansiedade, a euforia de quem está segundo. Às vezes até, assim, eu não sei quem é um rapaz agregando, ele pode estar até precisando de grana. Exatamente. Tá num momento, ele pode estar num momento difícil na vida dele, mas deixou transparecer. Foi isso que eu pensei. E fala sobre isso, que isso é muito importante. Exatamente. E esse ponto, a parte técnica disso, é toda vez que você coloca um comportamento errado dentro de um processo de vendas, ele desperta vieses no comprador. Por exemplo, essa afobação, essa, entre aspas, insegurança, esse desespero, aciona na cabeça do comprador o que tem de errado com esse cara? Desconfiança. Proteção. Pô, mas será que eu sou o único cara interessado por esse quadro? Porque se ele tá desesperado assim, então o volume dele tá baixo. Tá baixo por quê? Será que é bom? Mas será que ele entrega? Será que realmente é legal ao vivo o quadro dele? Olha que loucura onde foi a cabeça do comprador, fez já, opa! Vendas é técnica. Não só a técnica de como perguntar, não só a técnica do script, mas também de como gerenciar os seus sentimentos, porque ele falou uma frase que eu gosto muito: em vendas, todos os sentidos são percebidos. E, cara, isso é muito interessante, né? Porque, às vezes, não importa quão bom você seja, se você tentar vender isso para o cliente errado, não vai dar certo. Esse dia você me pergunta, Caio, como é que eu faço pra vender pra quem não tem dinheiro pra comprar? Eu falei, para de ser burro, vai vender pra quem tem. Não é? Você não precisa, você tá errando, cara, você tá errando. E aí é onde entra o que, para mim, começou a ficar tão aparente, tão importante nos últimos 2 anos, que é, de fato, pensar não pensar na venda apenas sob a ótica do pitch venda, mas sim no modelo de vendas, né? Então, se você pega, né, assim, você cria quase que 4 quadrantes, assim, né? Onde você tem, num eixo, a probabilidade de fechamento de uma venda, e no outro eixo você tem o poder aquisitivo, né, do seu cliente, e você encontra o maior poder aquisitivo para a maior probabilidade de venda, você encontra o seu pique, né, que seria o seu perfil ideal de cliente. E aí, quando você começa a pensar em processo de venda, e você tem internet ao seu favor e dados, e você começa a jogar no mar aberto o seu produto, o seu serviço, e você tem várias hipóteses que você vai testando, através dos dados você começa a perceber aquele que compra com menos estágios, aquele que tem uma maior taxa de conversão. E quando você descobre quem é esse cara e você desenha ele como uma persona, cara, você pode começar a construir o seu processo em cima dele, para você passar muito mais tempo vendendo para quem você tem mais chance de vender do que perdendo tempo com quem não é o perfil. Não é o perfil ideal, né? Então isso daqui te dá uma diferença de foco muito grande, né?